Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me engole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 4, capítulo 7 e 8, 16 de setembro de 1900. Andria. Meu amado Jesus continua a vir, e me participou algumas penas de sua paixão, e depois me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver os povos circunvizinhos. Especialmente me parecia que fosse Andria, que se o Senhor não fizer uso de sua onipotência para seu castigo, as revoltas se farão sérias. Muito mais que parecia que havia incitação por parte de alguns sacerdotes para essas revoltas, o que amargurava mais ao nosso Senhor. Então, depois de haver visitado várias igrejas junto com Jesus bendito, fazendo atos de reparação e adoração pelas tantas profanações que se cometem nas igrejas, Jesus me disse: minha filha, deixa-me derramar um pouco, pois são tais e tantas as amarguras que não posso sofrer só, e meu coração não pode suportá-las. Assim derramou e desapareceu, retornando outras vezes sem me dizer mais nada. O que chama atenção é que são sacerdotes, né, os sacerdotes que são aqueles que mais estão trabalhando para as revoltas acontecer. Então a gente fica, nossa, achando estranho, né? As pessoas que mais deveriam proteger as pessoas de revoltas, que mais deveria acalmar as pessoas para não se revoltarem, são aqueles que se revoltam, né? Porque os sacerdotes, eles são instrumentos para acalmar o povo, para falar para o povo: perdoa, né? Não se revolte, não faça as coisas, mas é ao contrário. Os sacerdotes estão sendo aqueles que estão provocando as revoltas. Então a gente fica achando estranho. Mas é uma forma nova, né, que agora entrou na igreja, desde essa época mesmo, né? Uma coisa nova que entrou na igreja, de que o sacerdote ele perdeu, ele não tem mais o conhecimento do que ele realmente é, né? Ele perdeu a imitação de Cristo, né? Ele começou a entender de outra forma, que ele deveria ser a pessoa que, assim, que é líder das outras pessoas, e aí uma cultura entrou, né, demoníaca, né, entrou dentro das igrejas, dentro da igreja católica, principalmente, com essa função de você ser um guia para o povo, de fazer o povo lutar pelos seus direitos, né? Aí, por exemplo, um padre, ele tem uma paróquia. Aí ele vê lá, o povo está precisando de que conserte o esgoto do bairro, da paróquia lá onde o padre está. E ele vê que o povo não se move, que o povo não faz nada, que o povo não, né, não batalha para poder conseguir aquela realidade dos políticos. Aí ele vai e começa a provocar, incitar o povo a falar: mas vocês têm direito de ter um lugar melhor para viver. Então vocês deveriam né, se unir, vamos nos unir, vamos fazer uma revolta, vamos fazer uma passeata, vamos fazer uma confusão. Aí o padre ele acha que isso é santidade, que isso é o correto fazer, entendeu? E provocar as pessoas e tal, e que isso é bonito. Então entrou na igreja uma cultura de que isso é o correto para o padre fazer, que isso é o papel do padre. Então começou os padres a ter essa função, sendo que não é essa função, né? O padre não tem essa função, mas ele começou a assumir essa função, entendeu? Então é meio complicado mesmo. Então vamos lá. O certo, aí você fala assim, mas o que é o certo?
O certo é o padre rezar, rezar e ensinar o povo a rezar, né? E dirigir as pessoas da comunidade, né, para poder fazer de forma pacífica, né, os movimentos que precisam ser feitos de forma pacífica, só orientar, mas não ser aquele que vai encabeçar as coisas à frente e ele organizar. Eu vou estar junto nessa. Então é mais ou menos isso que Jesus coloca, né, que a atitude do padre é diferente, deve ser diferente. Por isso que ele fica amargo, né? E ela vai para a igreja, junto com Jesus, fazendo atos de reparação e adoração pelas tantas profanações que se cometem nas igrejas, né? Porque também por causa dessas situações, né? Aí no outro trecho, 4:8, 18 de setembro de 1900. A caridade ao próximo, roga-lhe que a leve ao céu. Esta manhã, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesmo e me fazia ver os muitos males que se cometem contra a caridade do próximo. Quanta pena dava ao pacientíssimo Jesus, parecia que os recebia ele mesmo. Então, todo aflito, me disse: Minha filha, quem faz mal ao próximo, se faz mal a si mesmo. E matando ao próximo, mata sua alma. E assim como a caridade predispõe a alma a todas as virtudes, assim não ter a caridade predispõe a alma a cometer toda sorte de vícios. Depois disso, nos retiramos, e como lá vários dias sofria uma dor intensa nas costelas, me sentia por isso sem forças. E o bendito Jesus, compadecendo-me, me disse: Amada minha, tu queres vir, não queres? E eu: Queira o céu, meu Senhor, que esta dor fosse causa para vir a ti. Como estaria agradecida, como me seria querida, e tê-la-ia por um dos meus mais fiéis amigos, né, se essa dor fosse o motivo dela morrer. Mas creio que queres me tentar como as outras vezes, e me excitar-me com os teus convites, e ficando desiludida virás a tomar mais crua e dilacerante o meu martírio. Mas tem compaixão de mim e não me deixe muito mais tempo sobre a terra. Absorve em ti este mísero verme que tem razão, porque de ti mesmo saiu. O amável Jesus, enternecendo todo ao ouvir-me, me disse: Pobre filha, não temas, porque é certo que virá o teu dia, no qual ficarás absorvida em mim. No entanto, deves saber que as tuas contínuas violências de vir a mim, especialmente depois dos meus convites, te servem muito e te fazem viver na atmosfera do ar, sem a sombra de nenhum peso terreno. Tanto que tu és como aquelas flores que nem sequer têm a raiz na terra, e vivendo assim suspensa no ar, vens recriar o céu e a terra. E tu, olhando para o céu somente nele, te recrias e te nutres de tudo que é celestial. E vendo a terra, tens compaixão dela, e a ajudas por quanto podes, por tua parte. Mas, em comparação com o cheiro do céu, advertes imediatamente a peste que exala da terra e a aborreces. Poderia te colocar em uma posição para mim, para o céu mais querido, e para ti, para o mundo mais proveitoso? E eu, contudo, ó meu Senhor, deverias ter compaixão de mim, por não alargar a minha morada aqui, pelas tantas razões que eu tenho, especialmente pelos tristes tempos que se preparam. Quem terá coração para ver carnificina tão sangrenta? E além disso, por suas contínuas privações que me custam mais que a morte. Enquanto dizia isto, vi uma multidão de anjos ao redor de nosso Senhor que diziam: Senhor é nosso Deus, não vos façais mais importunar, contentá-la. Nós com ânsia a esperamos, feridos por sua voz, viemos aqui para ouvi-la, e estamos ansiosos por levá-la conosco. E tu, ó escolhida, vem alegrar-nos na nossa celeste morada. O bendito Jesus, comovido, parecia que queria condescender e desapareceu. E encontrando-me em mim mesma, me sentia aumentada a dor, tanto que delirava continuamente, entendia, mas não me entendia a mim mesma pelo contentamento. Interessante, né? Eu acho que o contentamento foi ela ter visto os anjos pedindo para ela ir embora, para ela ir para o céu. Eu acho que é isso, né? Deve ter trazido um contentamento para ela. Não sei, eu acho que é isso, né? Então, a caridade ao próximo, roga-lhe que a leve ao céu. Então, ele fala: quem faz mal ao próximo, se faz mal a si mesmo. E matando ao próximo, mata sua alma.
E assim como a caridade predispõe a alma a todas as virtudes, assim não ter a caridade predispõe a alma a cometer toda sorte de vícios. Então a caridade, né? A gente ter caridade, é só Jesus para formar em nós a caridade verdadeira pelas almas. A caridade verdadeira é justamente você fazer o bem quando menos você pode fazer, né? Quando você não tem condições de fazer o bem e você mesmo assim arruma forças para fazer esse bem. É o principal, assim, que você vai realmente ver em você se você fez o bem de verdade ao próximo. Foi naquele momento em que o próximo pediu e você estava numa situação mais difícil. Mas mesmo assim, você se moveu para fazer aquele bem. E o bem principal é fazer em Deus, né? Por Deus, né? Uma direção de fazer pela pessoa para que ela possa ver mais o amor de Deus por ela, para ela ter ocasião de agradecer a Deus, né? Pelo bem que ela está recebendo de você. Então, é muito importante também, né? Esse entendimento. E agora, quem não faz, né? Aí ele fala, quem faz mal a si mesmo, né? Então, é muito importante saber disso. Mas as pessoas que fazem mal, elas não pensam assim. Elas não pensam. Essa é uma verdade que Jesus está revelando. Mas a pessoa que está fazendo mal, né, que está matando a própria mãe, o próprio filho, não tem noção nenhuma que está fazendo mal para si mesmo. Não tem, né? Depois, com o tempo, é que talvez vai perceber, mas na hora acha que está fazendo o melhor bem para si mesmo. Mas ao contrário, né? A caridade vai ajudar as pessoas a ter as maiores virtudes de paciência, de mansidão, de piedade, de compaixão do outro, de tantas outras coisas. Mas se você não tem caridade, você não tem amor dentro de você, então você só tem ódio, raiva, orgulho, todo tipo de vícios, né? Depois disso, nos retiramos e, como há vários dias eu sofri uma dor intensa nas costelas. Eu tava com uma dor nas costas, né? E tava bem sem forças por causa da dor. Aí ela falou que seria ótimo, né? E aí ele mexe com ela, quer o céu, né? Você quer ir pro céu, né? Judiação, né? Aí ele mexe com ela, mas fazer o quê? Pobre filha, não temas, porque é certo que virá o teu dia, no qual ficarás absorvida em mim. No entanto, deves saber que as tuas contínuas violências de vir a mim, especialmente depois dos meus convites, servem muito e te fazem viver na atmosfera do ar. Ela vive mais de céu, né? Mais do céu do que na terra. Ela nem se prende à terra de tanto que ela quer ir para o céu, né? Então ela vive suspensa no ar. E isso vem recriar o céu e a terra. E tu, olhando só para o céu, somente nele te recrias e te nutres de tudo que é céu. E vendo a terra, tens compaixão da terra e a ajudas por quanto podes por parte tua. A gente também vive assim, igual a Luísa. Eu, pelo menos, eu sinto às vezes que eu estou vivendo dessa forma, né? Mas em comparação com o cheiro do céu, adverte-se imediatamente que a terra é uma peste que exala dela. Verdade, eu sinto a mesma coisa. Poderias te colocar em uma posição para mim, para o céu mais querido, e para ti e para o mundo mais proveitoso. Então a gente está vivendo essa mesma condição. Eu, pelo menos, eu me sinto vivendo muito parecido assim, porque eu quero muito o céu. Muitas vezes eu pedi o céu, muitas vezes, e já fiquei pronta para o céu muitas vezes. Até hoje eu penso nisso. Qualquer ocasião que acontece qualquer coisa, eu fico mais presa no céu do que na terra, pensando mais em Deus do que, né? Não me prendo nas coisas da terra, né? Nessa ocasião com a minha irmã mesmo, pensei muito nisso. Pra que eu vou ficar brava com ela, sendo que eu quero ir pro céu, quero ir pro céu. Se eu ficar brava, vai me atrapalhar de ir pro céu. Então, eu não preciso ficar presa com isso, me preocupar com isso, não, né? Não tem que preocupar com isso, não, tá louco? Contudo, ó meu Senhor, deverias ter compaixão de mim, por não alargar a minha morada aqui, pelas tantas razões que eu tenho, né? De ficar pensando com a minha irmã, né? De eu tentar fazer alguma coisa para reverter essa situação com a minha irmã, né? Dela pensar mais em mim, né? De eu fazer alguma coisa que possa mudar o jeito dela de pensar ao meu respeito, tal, assim, sabe? Tipo assim, pra que eu vou pensar nisso, sendo que eu quero ir pro céu? Eu quero mais que ela se desapegue de mim, que ela nem que lembra mais que eu existo, mais ou menos isso que eu pensava. E eu, contudo, ó meu Senhor, deverias ter compaixão de mim por não alargar a minha morada aqui, pelas tantas razões que eu tenho, especialmente pelos tristes tempos que se preparam. Mas é isso mesmo, ele falou que é por causa justamente da terra estar precisando tanto, é que é uma situação
muito boa para ele, né? Para o mundo. Dela querer o céu tanto assim e ainda o mundo estar, né, precisando dela. E aí a situação é favorável para o mundo dela estar nessa situação. Então, ela não tem que questionar Jesus que o tempo está tão ruim e por causa disso ele tem que levá-la ao céu. Ao contrário, né? Vai ser bom ela estar aqui na terra enquanto esse tempo está tão ruim, enquanto está ruim para a terra, né? Que é o que ele está falando. Tem posição melhor para você, né? Tem posição melhor que eu poderia te colocar para mim, para o céu mais querido, e para ti, para o mundo mais proveitoso? Né? Para ela também é proveitoso estar na terra, vivendo mais de céu do que de terra, e sentindo o cheiro da terra, e rezando para que a terra, né, receba graças de Deus e tal. E uma posição maravilhosa. Então, nós também podemos estar nessa mesma posição. Amém? É isso aí, Jesus, eu confio em vós. Vite, vite, vite. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, ó Espírito Santo. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Tema do dia 26 de setembro, volume 4, capítulos 7 e 8. Capítulo 7, 16 de setembro de 1900. Andria. Meu amável Jesus continua a vir e me participou algumas penas de sua paixão e depois me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver os povos circunvizinhos. Especialmente me parecia que fosse Andria, que se o Senhor não fizer uso de sua onipotência para seu castigo, as revoltas se farão sérias, muito mais que parecia que havia incitação por parte de alguns sacerdotes para estas revoltas, o que amargurava mais a nosso Senhor. Então, depois de haver visitado várias igrejas, junto com Jesus bendito, fazendo atos de reparação e adoração pelas tantas profanações que se cometem nas igrejas, Jesus me disse: minha filha, deixa-me derramar um pouco, pois são tais e tantas as amarguras que não posso sofrer só, e meu coração não pode suportá-las. Assim derramou e desapareceu, retornando outras vezes sem me dizer mais nada. Muito sério, né? Muito sério, porque os sacerdotes que deveriam cumprir aquilo que eles, vamos dizer assim, fizeram as promessas, né? Na hora que eles receberam, né, o seu ofício de sacerdote. E, meu Deus, e ver que os próprios sacerdotes, aqueles que deveriam
orientar, né, alimentar as almas, incita a fazer o contrário, né? Então, em vez de trazer as almas mais para Deus, né, ensinar as almas, né, a palavra de Deus, a oração, uma instrução, né, voltada para a eternidade, para o céu. Mas os próprios sacerdotes, né, a gente vê o quanto esse apego com as coisas do mundo, né, apego com coisa material. E acham, né, que eles têm que se envolver com isso, que eles têm responsabilidade com isso, de orientar o povo, né, nessa parte de cuidados materiais, né, cuidado humano, né. A gente vê muitos sacerdotes hoje preocupados com o humano, né, mais com o humano do que com as próprias almas, né, o cuidado espiritual. Então a gente vê o quanto, né, campanhas, a gente vê mesmo a campanha, né, da CNBB, né, vê as campanhas da fraternidade aí, é só cuidado humano, só cuidado da matéria, né, então tão voltada a atenção para a matéria que esqueceram do propósito, né, do qual que eles se tornaram sacerdote. Então, é muito triste, né? Porque já pensou, Deus vê, né, que a maioria das revoltas que ele estava vendo ali, mostrando, né, era os próprios sacerdotes que incitava, e na cabeça deles isso agrada a Deus, né? Eu não sei como eles conseguem pensar que isso pode agradar a Deus, né? E, e a parte ali de orientar o povo espiritualmente, né? Falar sobre santidade, salvação, né, orientar, ensinar, fazer as almas conhecerem a Deus, se aproximarem de Deus, né, desejar essa vida de céu, né, desejar a eternidade, pensar na eternidade, se preocupar, né, realmente com a sua alma. E aí, em vez de trazer essa atenção, né, para isso, distrai ainda mais as almas, né, de tantas distrações, em vez de tirar, né, ajudar a tirar essas almas de tantas distrações, de preocupações mundanas do mundo. Então, os próprios sacerdotes estão mundando e empurrando as pessoas a ficar mais mundanas ainda. É triste, né? Muito triste, meu Deus do céu. Capítulo 8, 18 de setembro de 1900. A caridade ao próximo. Roga-lhe que a leve ao céu. Esta manhã, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fazia ver os muitos males que se cometem contra a caridade do próximo. Me deu aqui mais a gente vê, né? A falta de amor para com o próximo. Assim, tá faltando amor em todos os aspectos, né? O primeiro mandamento, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Então, falta amor, falta esse amor divino nas almas, para que elas possam realmente amar como se deve amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então, é como Jesus já fala em outros trechos que a gente meditou, né, sem o amor de Deus, sem a alma viver esse amor, essa caridade, seca, né, que ele fala que o sangue da alma é o amor de Deus na alma, é o sangue que corre na alma, que mantém essa vida na alma, né, de amor. Então, se a alma não vive essa vida de amor, né, amor de Deus na alma e não tem esse amor, essa vida com Deus, né, então se ela não vive isso, vai secando esse amor, né, seca, né, e a alma vai ficando seca, indiferente, né, e aí a gente vê, né, o resultado que a gente vê aí, tá aí mãe matando filho, assim, de nada, de graça, de uma hora para outra, desejo, né,
e por o egoísmo mesmo, para querer se livrar daquilo que está causando problema para ela, que ela acha que é um problema. Então, ali, né, a solução é me livrar, né? A minha solução é me livrar desse problema, disso que está me estressando, que está me ocupando. Eu queria tanto, quero fazer outras coisas, isso me ocupa. Essa pessoa me atrapalha. Essa pessoa fica querendo me controlar. Essa mãe fica querendo, né, ali ficar me aconselhando. Eu já sou grande, eu sei o que fazer. Fica se metendo na minha vida. Então ali e quer resolver assim, né? Eliminando a pessoa. E ela acha que está tudo bem na hora, né? É o certo fazer, ela acha que está tudo certo, né? É muito triste. Então, a alma fica indiferente sem o amor de Deus, fica totalmente seca. Seca, não reflete, não tem, não medita, não reflete. Realmente ela fica cega, cega e seca. Seca sem amor, sem totalmente indiferente. A vida do outro não tem importância. Só a minha que importa. Então, se aquilo está me atrapalhando, eu tenho que me livrar, né? Eu acho que é assim que resolve. A pessoa fica tão assim doente, sem esse amor que dá a vida à alma, né? Que ali que faz correr, né? Que é esse sangue da alma. Meu Deus, é tragédia. É tragédia porque ela fica, é como se ela não tivesse sentimento, sabe? Eu não sei explicar, mas é triste nessa falta de caridade. Quanta pena davam ao pacientíssimo Jesus. Parecia que os recebia ele mesmo. Então, pois é, essa falta de amor ele mesmo recebe, né? E o mal que a gente faz para o outro, né? Deus recebe como feito para ele mesmo, né? Tudo passa por ele, né? Tudo passa. Então, todo aflito me disse: minha filha, quem faz mal ao próximo se faz mal a si mesmo, e matando ao próximo, mata a sua alma. E assim como a caridade predispõe a alma a todas as virtudes, então predispõe, prepara a alma, né, a se dispor às outras virtudes, né? Ela dispõe a alma a fazer o bem, a caridade, né? É uma predisposição, é o que dispõe as almas. Assim, não ter a caridade predispõe a alma a cometer toda sorte de vício. Então, assim, a pessoa acha que, né, eliminando, matando, ela tá resolvendo o problema dela, né? Que ela acha que aquilo é um problema. Ela não vê que aquilo que ela tá fazendo tá ocasionando mal para ela. E pelo contrário, ela acha que é solução, né? Ela não enxerga, a pessoa tá tão doente, tão cega, tão nebulosa a visão dela, tão, né, turva ali, uma nuvem tão negra, espessa, que ela não consegue perceber que aquela atitude, aquele que ela está planejando, aquela falta de amor para com o próximo, é mal para ela mesma, né? E assim, aí eu até lembrei, né, de um trechinho que eu li até no volume 13, que ele fala, né, a alma que comete pecado, né? A alma que peca, ela não é só no sentimento que ela peca, sabe? Os sentidos, quer dizer, mas tudo ali concorre, vamos dizer assim. Tudo ali se une, né? E ali nessa, vamos dizer, tudo peca nela, todo ser dela, sabe? E não é só aquele sentimento, né? Ah, eu quero matar. Ah, eu quero fazer isso. Não é só o sentimento de fazer o ato, mas tudo aquilo que concorre depois. Aí até ele fala lá que é o pensamento, o passo, né? Tudo. Tudo é pecado nessa alma. Tudo peca. E, e aí ele fala que e ela é um veneno fatal. Essa alma em pecado. A alma com o pecado. Sem a graça. Ela é um veneno mortífero que quem se aproxima dela, né,
entendeu? É fatal, né? Tá correndo perigo. Então, me lembrei desse trecho. Então, é bem isso, né? Quem faz a mal ao próximo se faz mal a si mesmo. É muito forte, né? E a alma, né? Nessa situação, né? Sem essa graça, não enxerga, né? Enxerga o oposto. Ela não acha que está fazendo mal, mas está fazendo um bem enorme para ela, né? Nessa visão egoísta, mesquinha, né? Ela acha que é um bem. Depois disto, nos retiramos. E como há vários dias sofria uma dor intensa nas costelas, me sentia por isso sem forças. E o bendito Jesus, compadecendo-me, disse-me: Amada minha, tu queres vir? Não queres? E eu queira o céu, meu Senhor, que esta dor fosse causa para vir a ti, como lhe estaria agradecida, como me seria querido e tê-lo-ia por um de meus mais fiéis amigos, mas creio que queres me tentar como as outras vezes e excitar-me com os teus convites. E ficando desiludida, virás a tornar mais crua e dilacerante o meu martírio. Mas tem compaixão de mim e não me deixe muito mais tempo sobre a terra. Absorve em ti este mísero verme que tem razão, porque de ti mesmo saiu. Lindinho, né? Então é isso, nessa consciência de que quando a gente. É até do trecho também, tem uma parte do trecho da live, né? Que ele fala isso. A alma, quando ela se dispõe, né, a fazer a vontade de Deus e ela vive nela, e faz os atos, né, corresponde a Deus, ele sussurra no ouvido. Eu lembro muito, né, dessa parte que ele fala, que sussurra no ouvido, né, que você não pertence mais a esta terra, né, que você só vive de céu, que você não, sabe, como é que pode, se desilude, vamos dizer assim, desapega mesmo da terra. É uma vida assim que você não olha mais para a terra, não deseja a terra, não, sabe? Se desliga completamente, só vive de céu, só deseja o céu, só quer o céu, só quer Deus. Então, é isso né, que está acontecendo com a Luísa e acontece conosco, né? E quando a gente entende, né, quem é Deus e todo o propósito e o valor que tem, né, a alma para Deus e tudo, né? Quando a gente toma ciência de tudo e conhecimento, e a tragédia que é, né? Essas coisas no mundo não têm valor nenhum, né? Essa superficialidade do mundo que é passageira. Então, meu Deus, quando a gente entende o que é mais valioso, o que mais importa, né? Então a gente realmente, né? Se desprende da terra e só quer Deus. Só quer Deus e não vê a hora de estar com Ele, né? Só quer céu, céu, céu e a vida que é um martírio, né? A vida que é um martírio. Mas né? Mesmo a gente sabendo que é um martírio, mas a gente ao mesmo tempo ainda assim fica em paz e tá feliz, porque a gente sabe que a vida aqui é uma graça também muito grande. E quanto a gente vive aqui, né, na divina vontade, quantos bens, quantas vidas, né, quanta coisa, né, sendo ali criado junto com Deus, né? Quanta luz, então quanto bem né? A vida, né, de uma alma na divina vontade na Terra. Então, ao mesmo tempo que é um martírio, então a gente também ao mesmo tempo fica feliz porque sabe, né, o bem que é, o bem que era essa vida e a gente só quer, né, ali dar tudo, né, dar tudo, dar tudo, dar tudo, dar tudo que puder ali, né, o tempo que a gente passa aqui para a maior glória de Deus, né? Para Deus ser amado, reconhecido, ser querido, né? Ser desejado e reparar, né? Ele, né? Fazer esses atos aí em nome de todos e por todos, né? Então, assim, é valiosa demais. Ao mesmo tempo que a gente não vê a hora e desce a igreja do céu, só vê céu, mas a gente entende também o valor que é aqui,
né? Quanto pode ser produzido, né? No alma que vive aqui, né? Uma alma que vive na divindade, essa vida aqui, né? O amado Jesus, enternecendo-se todo ao ouvir, me disse: Pobre filha, não temas, porque é certo que virá o teu dia no qual ficarás absorvida em mim. No entanto, deves saber que as tuas contínuas violências de vir a mim, especialmente depois dos meus convites, te servem muito, tá vendo? Então, serve muito, né? Tem muito valor a vida aqui, na divina vontade em Deus, né? Não tem valor as coisas deste mundo, né? Este mundo não tem valor, né? E a gente não pode dar atenção às coisas do mundo. Mas essa vida aqui em Deus é um bem muito grande sendo vivido, né? A vida nesse mundo sendo vivida, né, como se deve, como Deus mostra, como Deus a lei planejou, tem um valor imenso na divina vontade. É um bem imenso tanto para a nossa alma como para as almas, né? Para a salvação das almas. Então é um bem imenso, essa vida serve, né? Serve e muito, né? Te serve muito e te fazem viver na atmosfera do ar, sem a sombra de nenhum peso terreno. Então, realmente não pesa. É uma vida, como ele fala, a alma fica suspensa. Entre o céu e a terra, fica suspensa, né? Então, ela está sempre olhando para o céu, mesmo vivendo na terra. Então, assim, não é pesado, né? Apesar de doer, né? Apesar, assim, da gente não ver a hora, mas não é uma vida pesada, né? A gente sofre, dói, a gente vê tudo que está acontecendo e a gente sofre, né? Junto com Jesus, mas não é um peso, né? Tanto que tu és como aquelas flores que nem sequer têm a raiz na terra e vivendo assim suspensa no ar, tá vendo? Vem recriar o céu e a terra. Tens compaixão dela. Então é muito valioso, né? A vida aqui na divina vontade, a vida em Deus é muito valiosa, muito valiosa. E as ajudas por quanto podes, por parte tua. Essa é a nossa vida, né? Os atos de reparação ali, né, de correspondência em nome de todos, então é muito valiosa, tanto para a nossa alma como para a salvação das almas, para derramar o bem, né? Para ali dissipar o bem sobre as almas, as luzes sobre as almas. Então é muito grande, né? Para nutrir todas as almas e recria, né? Ele tá falando, recria o céu e a terra. Recria ali e cria, né? Nas almas. Mas em comparação com o cheiro do céu, adverte imediatamente a peste que exala da terra e a aborrece. Então, né? Quando a gente ali sente esse cheiro do céu e ali, como é que eu posso dizer, né? Tem contato, né, com esse perfume celeste, realmente, né? É um aborrecimento. É um aborrecimento que a gente sente esse cheiro da terra, né? Esse que exala da terra aborrece muito as coisas, né? Realmente a gente aborrece, porque, né, depois que a gente tem contato com esse perfume celeste, né? Realmente essa vida é um aborrecimento, né? Realmente aqui as coisas, né, aborrecem a gente viver. Quantas pessoas perdem tempo, né? E, e, e se perturba, né? E se perturba e se desequilibra, entra em pânico por coisas tão superficiais, meu Deus do céu, por tão pouco, né? As pessoas ali falta essa caridade, esse amor, por tão pouco comete crimes, por tão pouco mata, até por um real, até por nada, gente, é triste, muito triste. Então realmente aborrece tudo isso, né, que a gente vai vendo aborrece. Poderia te colocar em uma posição para mim e para o céu mais querido, e para ti e para o mundo mais proveitoso? Então, né, é muito proveitosa essa vida, muito valiosa, é muito bem que se produz, né, muito valiosa, tanto para o céu, né, muita luz, né,
os bem-aventurados, alma do purgatório, glórias a Deus, né? E muito bem para quem é as almas, né, viventes. E eu, contudo, ó meu Senhor, deverias ter compaixão de mim por não alargar a minha morada aqui. Pelas tantas razões que tenho, especialmente pelos tristes tempos que se preparam. Quem terá coração para ver carnificina tão sangrenta? E, além disso, por suas contínuas privações que me custam mais que a morte. Enquanto dizia isto, vi uma multidão de anjos ao redor de nosso Senhor que diziam: Senhor e nosso Deus, não vos façais mais importunar. Contenta-la, nós com ânsia a esperamos. Feridos por sua voz, viemos aqui para ouvi-la, e estamos ansiosos por levá-la conosco. E tu, ó escolhida, vem alegrar-nos na nossa celeste morada. O bendito Jesus, comovido, parecia que queria condescender e desapareceu. E encontrando em mim mesma, me sentia aumentada a dor. Imagina, né? Eu já estava ali, né? Meu Deus do céu, com essa dor de, né, ter que estar aqui, doida para ir embora. E depois dessa fala, gente, Jesus, é uma dor e ao mesmo tempo é um contentamento, né? É uma dor e um contentamento. Tanto que delirava continuamente, mas não me entendia a mim mesma pelo contentamento, pois é uma dor e um contentamento. Então é isso que eu tô falando, é como também, né? Esse entendimento que a gente tem, essa vida aqui é uma dor. A gente sofre, assim, um cheiro, né? Que exala, assim, mal cheiroso da terra, que aborrece, a gente sabe, a gente fica doida por Jesus, doida para viver nele, para estar no céu junto com a mãe, os bem-aventurados, né? E ao mesmo tempo, né, é um contentamento porque tem muito valor a vida aqui, né? Na divina vontade, muito bem, muita vida, né? Muita criação, né? Ali, então é isso, né? É isso mesmo, é dor e contentamento ao mesmo tempo, né? É isso mesmo que a gente vive. Amém? Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, pode cantar, bebê, pode continuar. Ela tá cantando aqui. Ó minha mãe, te amo e tu me amas, dá-me glória e da vontade divina, minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Andrea. Meu amado Jesus continua a vir e me participou algumas penas de sua paixão, e depois me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver os povos circunvizinhos, especialmente me parecia que fosse Andrea. Que o Senhor não fizer uso de sua onipotência para seu castigo, as revoltas se farão sérias. Muito mais que parecia que havia incitação por parte de alguns sacerdotes para estas revoltas, o que amargurava mais o nosso Senhor. Então, depois de haver visitado várias igrejas junto com Jesus bendito, fazendo atos de reparação e adoração pelas tantas profanações que se cometem nas igrejas, Jesus me disse: Minha filha, deixa-me derramar um pouco, pois tais e tantas as amarguras que não posso sofrer só, e meu coração não pode suportá-las. Assim derramou e desapareceu, retornando outras vezes sem me dizer mais nada. É muito sério isso, né, que a Luísa viu, e não é diferente do que a gente vê hoje em dia, né? Que Jesus estava muito triste, principalmente amargurado, por causa de ver que muito dessas revoltas que as pessoas faziam, elas estavam sendo incitadas, né, por sacerdotes a se revoltarem, né? Então isso é muito triste, né? E a gente vê muito essa realidade mesmo acontecendo, né? Muitos sacerdotes assim ensinam para o povo que ser Cristo hoje é assim, né? É você não se calar, né? Você tomar atitudes assim de briga mesmo, né? De ir lá e lutar pelos seus direitos, né? É construir um mundo melhor aqui na Terra, mas assim com sua própria força, né? Com a imposição, de certa forma,
quando teve aquela manifestação lá também no Congresso, né, do 8 de janeiro, tinha muitos sacerdotes junto com o povo, atendendo as pessoas, confessando, né? Então, assim, mostrando, nós estamos aqui com vocês, é isso mesmo, é isso que vocês têm que fazer mesmo, né? E muitas pessoas caíram nessa armadilha de estar ali, achando que tinha que estar ali brigando, né? Então, assim, e eles entendem que esse é o heroísmo, que as pessoas que não fazem isso são pessoas alienadas, né? São pessoas, assim, que não são, assim, comprometidas, né, com o bem comum. São pessoas, assim, medrosas. São pessoas que só pensam em si mesma. Então, para eles, assim, se calar diante disso, não é santidade. A santidade é falar, a santidade é brigar. E é diferente, porque a gente tem que ver, a gente tem a humanidade de Jesus como exemplo. Como que Jesus ficou diante de uma situação em que ele não tinha como falar, que quiseram calar ele, né? Como que ele ficou também diante de uma realidade de acusação, de julgamento, né? Como ele se comportou diante da cruz, né? Jesus morreu para não se impor, né? Ele não impôs para ninguém. E os discípulos, né, que eram os sacerdotes ali que Jesus estava formando, não entenderam isso. Eles no momento de trevas, né, que eles passaram, eles até pensam assim, nossa, Jesus nos traiu, como se ele fosse um traidor, né? A cabeça deles ficou tão assim, confusa. Esse cara com as ideias tão embaraçadas que eles pensaram que eles começavam a achar que Jesus estava traindo, quando ele simplesmente estendeu as mãos e deixou levar ele, né? Então, quando acontece isso, que de certa forma, né, um sacerdote, quem for, tá fazendo bem, mas ele é colocado na situação que tá de boca amarrada, de mãos e pés amarrados, o comportamento dele é aceitar e oferecer aquele sofrimento, de querer o bem, né? Mas por força maior, por autoridade maior que ele, né? Mesmo que seja temporal, né? Como Jesus falou para Pilatos, né? Jesus falou para Pilatos assim: o poder que você tem sobre mim, você só tem porque foi tirado por Deus, né? E é temporal aquele poder ali, né? Então, do mesmo modo que na Terra, né? Quando você está na Terra, numa situação em que pô, tem um poder maior ali sobre você, que você não pode fazer nada. A posição, o comportamento que Jesus quer da pessoa é ela silenciar, não é ela brigar. Não é ela, você é fraco, você não confia em Deus. Se você confiasse em Deus, você falava mesmo assim, mesmo que te prenda, mesmo que faça isso e isso com você. Não é provocar situações. E a pessoa pensa na virtude, às vezes, e pensa que é covardia, né? Da pessoa, porque ela preocupa muito com a própria virtude, com o que ela pode parecer aos olhos dos outros. Aí, se eu for um padre que for impedido de, em alguma realidade, de me posicionar, as pessoas podem pensar que eu me rendi ao sistema, né? Pode pensar que eu sou um padre fraco, pode pensar. Então, para me mostrar que eu sou um bom exemplo, eu vou continuar falando, e que não tô nem aí que pode acontecer, porque eu quero mostrar para as pessoas que elas também têm que falar, não importa o que acontecer. Mas não é assim, né? E eles acham que vai ser fraco, né? Se eles de repente se calar, eles vão estar dando para as pessoas assim um mau ensinamento, né? Que o exemplo de heroísmo que eles têm que dar é partir para a briga e não é assim, né? Quando eu estava vendo o filme do Padre Pio, o Padre Pio foi impedido de atender a confissão, que era o que mais fazia, né? Ser padre, né? Foi impedido de ser padre. Imagina, você amarra a mão de um padre quando você impede de ser padre, porque não tava impedindo ele de fazer aquilo que era o ofício dele, né? Celebrar a missa e atender a confissão. Então, assim, é uma privação absurda para um sacerdote, né? Ainda mais sacerdote que amava tantas almas, né? E que era a reparação que Jesus estava querendo dele, né? E o que aconteceu? Ele aceitou. Ele não mandou ninguém se revoltar. Ele não mandou. Ele não fez ele não organizou com as pessoas uma revolta, um movimento para ficar lá brigando, nada disso. Né? Ele aceitou passar por aquela situação como Jesus, né?
Então a gente tem que observar como que Jesus se comporta para a gente aprender qual deve ser o nosso comportamento, porque é estranho Jesus se comportar de uma forma e a pessoa de outra, né? Então, como que Jesus ensina, né, nessas circunstâncias, né? Quando Jesus não era aceito no lugar, ele não impunha, se retirava, né? E você falar, é covardia, ele tinha que forçar. Não, quem disse que a pessoa no excesso da virtude, ela quer fazer violência, e com a virtude ela pode fazer violência. E não é uma virtude verdadeira, é uma virtude falsa, né? Então é muito sério essas coisas, né? Serve pra gente refletir também nas realidades que, que, que que a gente não tem que ficar, a gente tem que aceitar, não brigar, né? A caridade ao próximo, roga-lhe que a leve ao céu. Esta manhã, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fazia ver os muitos males que se cometem contra a caridade do próximo. Quanta pena davam ao pacientíssimo Jesus. Parecia que os recebia ele mesmo. E todo aflito me disse, minha filha, quem faz mal ao próximo se faz mal a si mesmo. E matando ao próximo, mata sua alma. Jesus, olha. E assim como a caridade predispõe a alma a todas as virtudes, assim não ter a caridade predispõe a alma a cometer toda sorte de vício. Então, se a pessoa que reza, que busca virtude, mas na hora que ela não tem caridade com o próximo, não adianta, né? Entendeu? É como que o Senhor nos amarrou ao próximo. É de uma forma que, igual ele falou, amar o próximo como a si mesmo, né? Então não adianta a pessoa falar assim, né? Quando a pessoa pensa mais em si mesmo, né? Mas eu não posso fazer esse bem para essa pessoa, porque eu também tenho que cuidar de mim nisso, 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 porque eu preciso disso, 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 porque senão eu vou ficar prejudicada se eu ajudar essa pessoa. Então, essa pessoa, né, está fazendo mal a si mesma. Isso é muito sério, né? E ao contrário, quando ela poupa, né, quando ela faz o bem ao próximo, né, porque se ela for pensar, se fosse ela na situação da pessoa, ela gostaria que alguém fizesse o bem para ela, né? Ela gostaria de ter uma ajuda, né? Então, se colocar no lugar, né? Você não vai fazer por outro que você não gostaria que fizesse com você, né? Então, quando a pessoa, ela não, né, mesmo assim, ela não pensa, né, em si mesma, mas ela fala, não, mas eu também no lugar dessa pessoa, nossa mãe, essa ajuda me caberia muito bem, então eu vou fazer sim, nem eu tenho que me estribuchar aqui, mas eu vou ajudar essa pessoa. Então, né, essa é a verdadeira caridade, entendeu? A verdadeira caridade não é uma caridade em que eu ajudo ou qualquer coisa, seja dar uma palavra, um conselho, mas de acordo com até onde eu calculo, né? Até aqui eu posso ir. Agora, se fulano ficar falando muita coisa, contando muito caso comigo, aí eu não vou, né? Eu vou, sei lá, eu vou levar essa comida para essa pessoa, mas vai ficar falando muito da vida dela comigo, pedindo conselho. Eu não tenho paciência para ouvir o que ela tem para falar, não. É só essa comida que eu tô entregando aqui, mas eu tô muito ocupada, eu não tenho paciência para ficar ouvindo, né? Aí ela não é uma pessoa que tem paciência para ouvir o próximo, né? E ela não tem paciência, assim, de escutar, né? De que a pessoa tá precisando mais do que o alimento, de um falar, desabafar, né? E essa pessoa pensa, não, isso aí para mim já é demais, porque meu tempo é dinheiro, né? Eu tô ocupada, eu não posso ficar aqui, eu não gosto desses assuntos. Tem coisa que essa pessoa fala que eu não gosto de ouvir. E não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então aquela ajuda ali não adiantou nada, porque ela só ajudou pensando, mas ela ajudou assim, pensando no que não vai faltar para ela, né? Pensando no que não vai afetar ela. Não foi uma ajuda assim, abnegada mesmo, né? Em que ela deu tudo de si. Ela deu um tanto que ela, dentro de uma situação que ela se sente segura de dar. Mas outras coisas da parte dela não dispõe de jeito nenhum, né? Então não adianta, né? Não é a verdadeira caridade, ao contrário. Se ela, é, se para ela é muito difícil, né? Dar o tempo dela e ficar ali ouvindo, mas ela para ouvir aquela pessoa, né? Isso é a verdadeira caridade, né? Ela tá dando mais de si ainda, né? Mais, né? Ela não tá... Porque assim, quando a pessoa, ela ajuda, mas dentro assim, de pé, vamos dizer assim, dentro de uns. Ai, meu Deus.
Nossa Senhora, a palavra não vem na cabeça, não vem. Quando a pessoa ajuda, mas é dentro de um controle, né, muito grande, em que ela, ó, eu vou ajudar até o ponto que não prejudica a mim, né? E tá controlado. Agora, a pessoa que realmente vive a verdadeira caridade, ela não pensa em si mesma, né? Ela até esquece dela mesma para ajudar, não importa, mas isso não vai te fazer falta, te prejudicar? Não, não preocupa comigo não, que eu dou meu jeito aqui agora, eu dou meu jeito aqui, né? Deus provê, mas ela vai lá e ajuda, né? Então, isso é mais ainda, ela tá dando mais de si, ela, às vezes o que é mais, a verdadeira caridade, às vezes você dá o que é mais difícil dar, né? Igual eu tô dando exemplo dessa pessoa, que às vezes essa pessoa é ótima para dar uma comida pro próximo, mas ela não é uma pessoa que tem paciência para escutar os problemas dos outros, né? É uma pessoa pau para muita obra na igreja, mas se o irmão vem desabafar com ela um problema, ela não tem paciência para escutar a pessoa. Se a pessoa mandar um áudio de uns 30 minutos para ela, nossa, vai matar ela para ouvir. Para ela é a morte, né? Escutar, né? Para ela, aquilo ali, meu Deus, né? Então, imagina assim, né? Um sacerdote, né? Um sacerdote que é muito ativo na igreja, né? E fala assim, nossa, nós ajudamos muito aqui, meus paroquianos, pessoas, incentivam muito a ajudar a fazer campanha do mês, do alimento, isso, aquilo. Mas se esse sacerdote, por exemplo, tem um grupo de WhatsApp, e as pessoas vêm, né, falar com ele, pedir a opinião dele, as pessoas, né, vêm partilhar situações com ele, mas ele não tem paciência para responder as pessoas, ele não responde ninguém. É uma pessoa assim que você fala, igual o meu esposo estava falando aqui, né, reclamando comigo do padre aqui, né? Nossa, Ruth, a gente mandou um monte de áudio pro padre, porque a gente passa tudo para ele direitinho, dando satisfação para ele de tudo, como a gente está fazendo, né? Querendo saber dele, se está tudo certo. Ruth, o padre não respondeu nada. A gente manda um monte de áudio pro padre, ele não responde nada para nós. Mas na igreja está sempre pedindo, entendeu? Está sempre pedindo para trazer alimento, ele está sempre pedindo para comprar pastel, ele está sempre pedindo assim para unir forças para trabalhar na igreja, para limpar uma coisa, para limpar outra, para trabalhar no evento. Aí você fala, nossa, que caridade, né? O padre movendo as pessoas, né? Mas ele não tem paciência para ouvir. Então, assim, o dar de si, às vezes, é o que é mais difícil para você, que é o seu ouvido, né? Porque às vezes você leva o alimento, você dá a caridade de ajudar alguém, mas não tem paciência para ouvir. Aí a pessoa te manda o áudio para você, é uma tortura ouvir o áudio da pessoa, né? É uma tortura, né? Então você não tem paciência. E o padre não tem paciência para ouvir as pessoas, manda o WhatsApp para ele, não tem paciência para ouvir, para dar um retorno, né? Entendeu? Então, mas a verdadeira caridade é onde está, esse realmente está o sacrifício mesmo, onde você negou a si mesmo, onde você, quando você menos tem condições, assim, que aos seus olhos, né? É quanto menos, mas você vai lá e faz, né? A pessoa te liga, me ajuda. Não tem ninguém para ficar aqui no, para vir comigo no hospital. Você tá com a dor de cabeça terrível. Mas a pessoa pede sua ajuda e você vai. Não pensa em si mesmo, na sua dor de cabeça, né? E você vai. Quando às vezes está mais desfavorável para você fazer o bem, a pessoa te pega na situação que está mais desfavorável e você vai e faz assim mesmo, entendeu? Essa é a verdadeira caridade, né? Isso é muito grande, né? Não uma coisa calculada, né? Em que a pessoa vai, mas de acordo, primeiro ela olha para ela mesma e vê se ela quer, se ela não quer, se aquilo é confortável para ela ou não, né? Mas é quando mais, né? Mais é difícil, ela faz o bem. Quando é mais difícil, né? Porque Jesus foi assim, né? O sacrifício dele foi assim. Ele não poupou nada, né? Nada, nada, nada. A caridade de Jesus é uma, nossa, né? É incomparável a caridade dele conosco, porque é muita caridade, gente. Imagina a pessoa tá na cruz. Como a gente imaginar, né, a dor, né? Não tem como imaginar a dor, né? Meu Deus. A pessoa se lutando ali, tadinha, tentando ficar na, como tentar ainda fazer, ficar na posição, numa cruz, né? Tentar relaxar um pouco assim, né? Para você conseguir se manter o máximo possível, mas numa situação que é impossível. E ainda por cima prestar atenção, né? No ladrão arrependido ali que estava falando com ele. E ele se preocupar com ele, se preocupar com a mãe dele, rezar pelos seus opressores e ter aquela paciência para ouvir num momento em que ele tem todo o direito de falar, gente,
Não vem me procurar agora, não, porque eu tô indisponível, né? Tô com muito sofrimento aqui, muito impossibilitado. Então não vem me procurar, não. Não vem caçar nada comigo, não, porque eu não posso agora dar atenção para ninguém, né? No momento assim que mais poderia ser falar assim, é justo, porque como que a pessoa que está sofrendo tanto, 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 ainda consegue ter essa caridade, ainda de tentar não sofrer muito, assim, de gritar por causa da mãe dele ali, né? Para dar força para a mãe dele, e a mãe dele a mesma coisa com ele. E ele tá com a paciência para ouvir o Dimas, né? E falar, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Numa situação que está totalmente desfavorável. Então, essa é a verdadeira caridade. Essa é a verdadeira caridade. Você simplesmente corresponde, né? Depois disso, nos retiramos e, como há vários dias sofri uma dor intensa nas costelas, me sentia por isso sem forças. E o bendito Jesus, compadecendo-me, disse-me: Amada minha, tu queres vir? Não queres? E eu queira o céu, meu Senhor, que esta dor fosse causa para vir a ti. Como lhe estaria agradecida, como me seria querido, e tê-lo-ia por um dos meus mais fiéis amigos. Mas creio que queres me tentar, como as outras vezes, e excitar-me com teus convites. E ficando desiludida, virás a tornar mais crua e dilacerante meu martírio. Mas tem compaixão de mim e não me deixe muito mais tempo sobre a terra. Absolve em ti esse mísero verme, que tem razão, porque de ti mesmo saiu. O amável Jesus esternecendo-se todo, que bonito, né? Não, muito bonito. Pobre filha, não temas, porque é certo que virá o teu dia no qual ficarás absorvida em mim. No entanto, deves saber que as tuas contínuas violências de vir a mim, especialmente depois dos meus convites, te servem muito mais e te fazem viver na atmosfera do ar, sem a sombra de nenhum peso terreno. Tanto que tu és como aquelas flores que nem sequer têm raiz na terra, e vivendo assim, suspensa no ar, vens recriar o céu e a terra. E tu, olhando para o céu, somente nele te recrias e te nutres de tudo que é celestial. E vendo a terra, tens compaixão dela, e as ajudas por quanto podes por parte tua. Mas em comparação com o cheiro do céu, advertes imediatamente a peste que exala da terra e a aborreces. Poderia te colocar em uma posição, para mim e para o céu, mais querido, e para ti e para o mundo, mais proveitoso. Então, isso é incrível, porque ele quer o mesmo de nós. Ficar suspenso. Você está na terra para ajudar os propósitos de Deus, né? Dentro da realidade que Deus te coloca ali, para você ver os propósitos dele. Mas ele vai te colocando na situação também que vai te desapegando da terra, dos afetos, né? Te aborrecendo-se cada vez mais com as pessoas, de certa forma, até da sua família, para te desprender de qualquer coisa que você fala assim, não, eu ainda gosto muito dessa pessoa e por causa dela eu não consigo querer o céu. Aí eu sou muito apegada ao meu marido e por causa dele eu não tenho coragem de falar para Jesus que eu tô querendo ir pro céu a hora que quiser. Aí eu gosto muito da minha filha e por causa dela eu não tenho coragem de falar para Jesus. Então ele vai colocando situações na sua vida para te aborrecer da terra, porque ele vai trabalhando isso na sua alma para te desprender da terra, porque não é porque você te quer na terra e usa da sua humanidade. Mas não, mas aí ele usa da sua humanidade e ele quer viver o que está vivendo em você, lá no seu trabalho, no seu estado, né, no seu casamento, no seu estado que você se encontra. Ele quer utilizar da sua vida humana, de tudo que você vive, como a gente está falando ontem na live, que tudo é importante, as pessoas com quem você se relaciona, tudo é para ele, né? É campo para ele trabalhar. Mas ao mesmo tempo, o seu coração, ele quer sempre suspenso, tipo assim, no ar. Nunca preso a nada, que não tenha nada que você possa olhar e falar, essa situação ainda me segura, né? E eu acho que essa pessoa que depende muito de mim, eu não posso ir embora. Essa situação aqui na Terra ainda eu faço muita questão. Então ele vai trabalhando em você para te dar um nojo, de certa forma, da Terra, um nojo mesmo, né? Que você faz as coisas, mas não é assim, gostando tanto, né? Tipo assim, presa àquilo. Então, assim, ele vai te fazendo isso, te desvinculando dos afetos humanos. Então, ele pode causar situações na família, para você desapegar de irmãos, de pai, de mãe, e de marido, de filho, de qualquer coisa, de trabalho. Ele vai te deixando você ajuda naquilo que precisa, mas
Ao mesmo tempo, você não fica ali, assim, ajudando, ao mesmo tempo namorando aquilo, né? Tipo assim, ai, como eu sou importante aqui na Terra, como a Terra é maravilhosa. Olha, de certa forma, também te mostra o horror que é a Terra, te deixando ver as notícias cada vez pior, pra você ficar com mais asco ainda. Você só fica por Deus mesmo para reparar ele. E ter trabalho na sua alma para te deixar nesse estado. E você é muito mais útil para Deus e para as pessoas que estão na terra, para os seus próprios familiares, quando você está nesse estado. Porque fala que é muito mais útil, né? Quando ela está nessa posição. Muito mais útil para ele, né, e para o céu. E mais proveitoso também para o mundo, né? Porque aí, quando ela vai rezar pensando na alma das pessoas, não pensando assim, ai, Senhor, eu quero que essa pessoa da minha família, né, mude essa realidade para que ela seja minha amiga. Eu vou fazer de tudo para que ela seja minha amiga, não. Você vai pensar na alma da pessoa. Como a Aline ficou preocupada com a alma da irmã dela, né? É a alma, né? Não é assim a pessoa dela com ela, né? Ficar bem com ela na terra. Aí eu vou fazer de tudo para ficar bem com a minha irmã aqui na terra, para minha irmã não pensar mal de mim. Deixa eu provar para minha irmã que ela tá enganada quando ela falou que as pessoas não ligam muito para ela. Agora eu vou ligar para ela todo dia e querer saber tudo da bebê dela, todas as notícias, né? Tudo. Vou ficar perguntando toda a peça tá bem, se ela não tá, não, né? Ela preocupou com a alma da irmã, né? Então, assim, você vai ser muito mais útil na vida das pessoas do que Deus colocar também, porque você vai amar elas, mas com um pensamento de céu, desprendida da parte terrena. Não tem como, você tá na terra, mas o seu coração é como se você tivesse suspensa. Você não está presa, né? A sua preocupação com elas, né, vai ser tudo em direção à alma, à salvação. O bem que você fizer terreno também para elas, vai ser nessa dimensão de trazer para a vida delas o céu, né, uma alegria, uma felicidade, mas não terrena, para elas ficarem apegadas a você, né? Não. Então Jesus vai, às vezes, quando ele vê que você ainda está muito na terra, que você faz muita questão de coisas aqui, então ele vai te aborrecer dessas coisas para criar em você esse estado que ele deseja. As coisas vão começar a ser para você mais cansativas, as coisas da terra, né? Vai trazer mais aborrecimento que alegria, justamente para que você mantenha seus olhos só no céu, para que você seja como essas flores que não vai que tá viva só por Deus, só pela divina vontade. Não porque tem raiz na terra e te mantém viva, não porque é algo da terra que te mantém vivo. É algo que você está presa ali, uma situação que te mantém viva. Não é o seu casamento, não é filhos, não é nada disso. É a vontade divina só. E a vontade divina não é uma coisa, né? Ela é espiritual, né? Então, a vontade divina é que te mantém. É só por ela que você vai fazer tudo. Então esses atos, os atos que você faz têm esse valor infinito, né? Porque você não vai trabalhar por fim terreno, né? Não é por fim terreno que você vai fazer o seu ofício na sua casa. Não é por fim terreno. Porque você não está preso a ser alguma coisa para as pessoas na Terra. Provar para as pessoas na Terra que você é importante, maravilhosa, é especial. Não é para esse propósito. Você vai estar fazendo pelo céu, pelas coisas, pela vontade de Deus. Ela que te faz acordar. Mas você está pronta para ir para o céu a hora que Ele quiser. Tudo que você quer é o céu, né? Tudo que você quer é Deus. Tudo que você quer, né? Então você não tem assim que desespero pensando que as pessoas da sua vida vão ficar abandonadas, que o mundo vai acabar sem você, nada disso, né? Então você tem essa confiança absurda também que Deus cuida dos seus e você está pronta para ir a hora que Ele quiser, porque tudo que você quer, você está na terra, mas não é a terra que te agrada. Isso só está por causa da vontade de Deus. É o único motivo que te mantém fazendo qualquer coisa nessa terra. É a vontade de Deus, né? Então você fica assim, numa situação assim, que você só é movida pela vontade de Deus mesmo. Isso que é o estado na divina vontade. Então Deus permite situações para tirar a gente, para trabalhar isso na nossa alma, para deixar a gente assim. Se o Senhor faz eu desapegar da terra, mas ao mesmo tempo não me leva, eu quero você desse jeito. Você só está viva por mim. Você só se move por mim.
Então, porque eu não tenho planos pessoais mais, Senhor, então eu me movo pelo quê? Pela minha vontade divina, entendeu? E eu, contudo, meu Senhor, deverias ter compaixão de mim por não alargar minha morada aqui, pelas tantas razões que tenho, especialmente pelos tristes tempos que se preparam. Quem terá coração para ver carnificina tão sangrenta? E além disso, por suas contínuas privações, que me custam mais que a morte, enquanto dizia isso, eu vi uma multidão de anjos ao redor de nosso Senhor que dizia: Senhor nosso Deus, não vos façais mais importunar. Contentá-la, nós, com ânsia, esperamos. Feridos por sua voz, viemos aqui para ouvi-la e estamos ansiosos para levá-la conosco. E tu, a escolhida, vem alegrar-nos na nossa celeste morada. Então ele deixou ela ver isso para consolar ela, né? E como que a pessoa dela, porque vai vir uma filha da divina vontade pro céu, não é qualquer coisa, né? E a presença dela lá, ela vai levar muitas notícias, né? Muita coisa da divina vontade, né? A alegria dos anjos por ter essa alma é muito grande, né? Dos bem-aventurados, né? Então o céu deseja muito, né? Com certeza, né? Mas aí você fica, né, à disposição da vontade de Deus. Enquanto Ele quiser te manter aqui para os propósitos dele, amém, né? Ó bendito Jesus, comovido, parecia que queria condescender e desapareceu. Encontrando-me em mim mesma, me sentia aumentando a dor. Tanto que delirava continuamente, mas não me entendia a mim mesma pelo contentamento. Esse estado é muito importante, né? De Jesus ter a humanidade na pessoa, né? Na terra, né? Isso ele não tem nas pessoas que já estão no céu. É muito importante ele ter uma criatura que está nos dois lados, né? Porque interessante é isso, né? Ela está atuando no céu. O céu sabe dela, não precisa chegar lá para saber dela. O que ela está vivendo chega ao céu, né? Mas ao mesmo tempo, a Terra é beneficiada com a vida humana dela, precisa da humanidade dela, né? Precisa que ela só viva realmente, que ela não viva para a Terra, que ela seja totalmente desapegada, né? De tudo que é terreno, mas ao mesmo tempo ela precisa estar aqui, né? Então a vida dela é só pra, então a vida dela na Terra também é só para os propósitos divinos. Então a nossa vida na Terra precisa ser só para os propósitos divinos. Só para isso, né? É como se você fosse morto já. Você morreu, mas você está vivo para os propósitos divinos acontecer, né? Mas você meio que morreu assim para sua vida terrena. É como se o seu coração você já morreu, né? Você está assim, você é criatura de céu, né? Mas é muito importante a sua vida aqui, por causa dos atos que são realizados aqui, reparatórios. Jesus ter essas humanidades na Terra vivas é muito importante, né? Então ele faz de um jeito que parece assim, que ele tá te deixando na Terra, mas quer você desligado dela ao mesmo tempo, entendeu? Mas assim, mas Senhor, só me dá filho para me cuidar, só me dá trabalho para me trabalhar. Ai, como você não quer que eu me preocupe com a Terra? Tem gente que vem falar comigo, traz problema da família para mim. Acontece essa realidade, né? Então, mas ao mesmo tempo você está ali, né? Mas quando você vai atuar e vai compreender, aí, né, se vem o ser humano, normal, né, terreno, você vai renunciar e vai tentar entender o que que é divino, né? Qual que é o pensamento divino que Deus quer que eu tenha nessa atitude. Então, você vê esse vazio, Deus vai criando, vai trazendo informações sobre como Ele quer que você pense, como que diante da realidade, as luzes, né, vai te dando. Então você é celestial, né? Porque você tem pensamentos de céu, você tem atitudes de uma pessoa celestial, você tem atitudes divinas, né? Vivendo as coisas da terra. Então é muito interessante, né, o que Jesus faz. Ele tem um trecho do livro do céu que vai mostrando os estágios. Primeiro a pessoa está na casa, ainda quer dizer assim que ela ainda está fechada nela mesma, ela tem resistências, muita paixão, muito presa em si mesma, né? Depois ela começa a sair, ela se expõe ao sol, então ali ela vai ser queimada pra caramba, purificação poderosa vai acontecer na vida dela, porque ela saiu da sua zona de conforto e começou a se expor, né, ao sol, às influências divinas, né, a receber. Aí quanto mais ela vai recebendo, aí tem um outro estágio que a pessoa, tipo, tá elevada, né, ela não tá com o pé mais no chão, na terra,
mas ela está no céu. Só que lá no seu estado suspenso, ela ainda vê a terra, né? E ela vê como alguém assim, que é usada para. Ela olha para a terra para rezar pela terra. Olha que a terra, mas também está suspensa ali no céu. Não está mais presa à terra, mas está vendo a terra. E tem o estado que ela é sol, né? Que ela está unida ao sol. Então isso é muito grande, né? E aí mostra esses estágios, né, que acontecem na divina vontade. É bem interessante. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, te amo que me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Ó minha abençoa mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante esse dia. Amém. Fiat. Livro do Céu, volume 4, capítulo 7 e 8. O 7 de 16 de setembro de 1900. Andria. Meu amado Jesus continua a vir e me participou algumas penas de sua paixão. E depois me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver os povos circunvizinhos, especialmente, me parecia que fosse Andria, que se o Senhor não fizer uso de sua onipotência para seu castigo, as revoltas se farão sérias, muito mais que parecia que havia incitação por parte de alguns sacerdotes para estas revoltas, o que amargava mais a Nosso Senhor. Então, depois de haver visitado várias igrejas junto com Jesus bendito, fazendo atos de reparação e adoração pelas tantas profanações que se cometem nas igrejas, Jesus me disse: Minha filha, deixe-me derramar um pouco, pois são tais e tantas as amarguras que não posso sofrer só, e meu coração não pode suportá-las. Assim derramou e desapareceu, retornando outras vezes sem me dizer mais nada. E aqui o senhor está falando sobre uma localidade chamada Andria, a Luísa ali naquele estado de vítima dela. Jesus transportou ela para fora e depois ele fala para ela que precisa derramar nela um pouco das amarguras porque ele está sofrendo muito. E derrama ali, depois desaparece sem dizer nada mais para ela. Então, é um trecho bem mais de uma narração. No 8 de 18 de setembro de 1900, a caridade ao próximo. Roga-lhe que a leve ao céu. Esta manhã, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fazia ver os muitos males que se cometem contra a caridade do próximo. Quanta pena davam ao pacientíssimo Jesus, parecia que os recebia ele mesmo. Então, todo aflito, me disse: Minha filha, quem faz mal ao próximo se faz mal a si mesmo, e matando ao próximo, mata a sua alma. E assim como a caridade predispõe a alma a todas as virtudes, assim, não ter a caridade predispõe a alma a cometer toda a sorte de vícios. Depois disto, nos retiramos e, como há vários dias sofria uma dor intensa nas costelas, me sentia por isso sem forças. E o bendito Jesus, compadecendo, me disse: Amada minha, tu queres vir? Não queres? E eu: Queria o céu, meu Senhor, que esta dor fosse causa para vir a ti. Como lhe estaria agradecida, como me seria querido o tê-lo-ia por um de meus mais fiéis amigos, mas creio que queres me tentar como as outras vezes, e excitar-me com teus convites, e ficando desiludida, virás a tornar mais crua e dilacerante o meu martírio. Mas, tem compaixão de mim, e não me deixe muito mais tempo sobre a terra. Absorve em ti este mísero verme que tem razão porque de ti saiu.
O amável Jesus, enternecendo-se todo ao ouvir-me, disse: Pobre filha, não temas, porque é certo que virá o teu dia, no qual ficarás absorvida em mim. No entanto, deves saber que as tuas contínuas violências de vir a mim, especialmente depois dos meus convites, te servem muito e te fazem viver na atmosfera do ar, sem a sombra de nenhum peso terreno. Tanto que tu és como aquelas flores que nem sequer têm a raiz na terra, e vivendo assim, suspensa no ar, vens recriar o céu e a terra. E tu, olhando para o céu, somente nele te recrias e te nutres de tudo o que é celeste. E vendo a terra, tens compaixão dela e as ajudas por quanto podes por tua parte. Mas em comparação com o cheiro do céu, advertes imediatamente a peste que exala da terra e a aborreces. Poderia te colocar em uma posição para mim e para o céu mais querido, e para ti e para o mundo mais proveitoso? E eu, contudo, ó meu Senhor, deverias ter compaixão de mim por não alargar a minha morada aqui, pelas tantas razões que tenho, especialmente pelos tristes tempos que se preparam. Quem terá coração para ver carnificina tão sangrenta? E além disso, por suas contínuas privações, que me custam mais que a morte. Enquanto dizia isto, vi uma multidão de anjos ao redor de Nosso Senhor que diziam: Senhor e nosso Deus, não vos façais mais importunar a contentá-la. Nós com ânsia a esperamos. Feridos por sua voz, viemos aqui para ouvi-la e estamos ansiosos por levá-la conosco. E tu, ó escolhida, vem alegrar-nos na nossa morada celeste. O bendito Jesus, comovido, parecia que me queria condescender e desapareceu. E, encontrando-me em mim mesma, me sentia aumentada a dor, tanto que delirava continuamente, mas não me entendia a mim mesma pelo contentamento. Aqui ela um trecho que vai falar sobre a caridade ao próximo. E depois ela vai rogar que Jesus a leve para o céu, porque pelas realidades que ainda estão por vir de castigos, flagelos e tudo mais, ela considera que será insuportável permanecer na Terra. E está rogando, mas aqui ainda está escrevendo o volume 4, ainda tem muito chão pela frente, muita vida para ser vivida, muito para ser escrito, muita coisa para aprender ainda. E Jesus vai falar da caridade ao próximo. Então ela está na mesma realidade que ela sempre está, naquela espera, no sofrimento. Aí Jesus vai vir e vai dizer para ela que o mal que se faz ao próximo é um mal que se faz a si próprio. E quando se mata o próximo é como se matasse a própria alma. E ele fala que a caridade predispõe a alma a todas as virtudes. Assim, não ter a caridade predispõe a alma a cometer toda sorte de vícios. Então, ter a caridade para com o próximo, fazer o bem, sempre sem olhar para quem esse bem. É o que vai predispor ali a alma a se configurar com Deus, porque Deus é caridade pura. E quando não se faz esse bem para o outro, essa caridade, essa caridade que é muitas vezes abrir mão de si, é o esvaziamento de si, em benefício do outro, é um mal para si próprio. Quem não faz o bem para o outro, está fazendo mal para si próprio. Porque assim como o bem que se faz recebe-se, o mal que também, o deixar de fazer o bem, que é a mesma coisa de fazer o mal. Deixar de fazer o bem é a mesma coisa de fazer o mal, também se volta para a pessoa mesma. E então essa caridade ela vai
predispondo a alma ali para receber as outras virtudes. E se não há essa predisposição, a alma vai ali adentrando, vai se aprofundando cada vez mais nos vícios. E aí ela vai, sai do corpo, e aí ele fala se ela quer ir, ela fala que sim. Então essa realidade ali de querer ir, mas o trabalho que ela tem para fazer ainda na Terra, o trabalho que Jesus ainda tem para fazer nela, ainda vai muito tempo, e até mesmo, mas ela tem esse desejo de ir para o céu. E até mesmo os anjos querem, os anjos, os bem-aventurados, gostariam de tê-la lá com eles, porque todo aquele trabalho que Jesus vai desenvolver na alma da Luísa, o céu todo está presenciando, o céu todo está vendo e está nessa expectativa estava naquela expectativa de tê-la, para que eles pudessem estar aprendendo mais e mais o que não aprenderam em vida na Terra. Ao ver a divina vontade trabalhando na alma da Luísa, eles puderam entender muita coisa, e receber também muita, muita luz, a partir de toda a luz que ele dava nela, para ela. Toda a luz que ele infundia na Luísa, como na divina vontade nada é restrito a uma criatura, mas tudo é universal, porque são atos de Deus mesmo. As almas que estão no purgatório, os anjos, as almas bem-aventuradas também ali, eles ficam na expectativa de conhecer mais sobre a vontade de Deus, sobre essa vontade divina. Então, quanto que é importante foi tudo que Jesus revelou para Luís e também a vida de cada um de nós que estamos nos configurando essa vida. O quanto que isso vai sendo luz para a pátria celestial, onde onde os habitantes de lá estão na expectativa de aprender mais, de conhecer mais, de saber mais. Tudo aquilo que Jesus revelou e ainda está revelando e vai revelar ainda. É muito, muito, muito grande isso. Mas realmente ela estava ali, né? Aquela experiência de ter intimidades com Jesus e tudo aquilo ali atraía ela demais. E ficar na Terra depois que se conhece um bem tão grande, ou melhor, não é um bem tão grande, é um bem infinito. Deus, a divina vontade, Jesus é a mesma realidade, mas é um bem infinito. Então, quando a criatura toca esse bem infinito, a Terra é tudo de pior aqui. É como ele fala, é o fedor da Terra aqui, tendo todo a fragrância do céu, experimentar as fragrâncias do céu e depois ter que estar na terra ainda, é praticamente insuportável, mas o trabalho ainda estava muito aquém de terminar, então precisava se manter aqui ainda por muito tempo. E assim também nós estamos entregues, né, para que o Senhor faça da nossa vida aquilo que Ele quer. Use a nossa vida da forma Ele achar que, na verdade, Ele já tem tudo planejado, Ele já tem tudo visto, Ele já viu tudo. E já fez, inclusive, os atos em nosso lugar. Em nome de todas as pessoas, de todas as almas, Ele já fez os atos de todos. Nós precisamos apenas acessar esses atos, tomar posse desses atos e repetir esses atos. Na verdade, Ele é que repete esses atos em nós. Porque a nossa vida não nos pertence, nós não somos de nós mesmos, somos de Deus. E dando a nossa vida, a nossa liberdade para que Ele faça, é o que Ele quer, é o que Ele espera de cada um de nós. Amém, filhos? Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante do vosso olhar maternal. Andria, meu amável Jesus continua a vir, e me participou algumas penas de sua paixão, e depois me transportou para fora de mim mesma, fazendo-me ver os povos circunvizinhos. Especialmente, me parecia que fosse Andria, que se o Senhor não fizer uso de sua onipotência para seu castigo,
as revoltas se farão sérias, muito mais que parecia que havia incitação por parte de alguns sacerdotes para estas revoltas, o que amargurava mais a Nosso Senhor. Então, depois de haver visitado várias igrejas, junto com Jesus bendito, fazendo atos de reparação e adoração pelas tantas profanações que se cometem nas igrejas, Jesus me disse: minha filha, deixa-me derramar um pouco, pois são tais e tantas as amarguras que não posso sofrer só, e meu coração não pode suportá-las. Assim derramou e desapareceu, retornando outras vezes sem me dizer mais nada. Então, o outro trecho fala: a caridade ao próximo, roga-lhe que a leve ao céu. Então, porque assim, esse trechozinho, ele é fácil, assim, de compreender, né? Então, Jesus, ele fala, né, sobre essa questão dos sacerdotes. Na verdade, é a Luísa que está narrando, né? Os sacerdotes e as revoltas. Então, é uma coisa, né, muito maluca isso. Meu Jesus amado. Ai, ai. Então, uma incitação por parte de alguns sacerdotes. Tem que prestar atenção porque tem gente que acha que isso é vontade de Deus. E isso não é vontade de Deus, né? Então, esse espírito revolucionário que tem na maioria das pessoas, né? Você vê que a maioria das pessoas, elas têm essa coisa, né? De serem empoderadas, né? Com a sua própria força, né? Querer as coisas, lutar pelas coisas, sempre dependendo de uma força humana, de um querer humano, de uma vontade humana mesmo, né? De, vou resolver isso, vou lutar pelos meus direitos, mas tudo sem Deus, tudo, né, da forma humana ali de resolver o problema, né? Sem considerar Deus, né? Então, é o que tem muito na cabeça das pessoas do nosso tempo, né? E muitos sacerdotes vão por essa onda também. Então, assim, meu Deus, precisa ter muita atenção nisso, né? Do que é ser Jesus. Do que é ser Jesus. Então, eu tava até lembrando, né, do sacerdote, eu citei ele um dia desses. Que ele sofreu uma calúnia, né? Foi caluniado. E ele disse assim que na hora, né, ele não tinha o que falar. Ele disse, não tinha o que falar. E ficou calado, né? Porque não adiantava, por mais que ele fosse se defender, não adiantava. E aí ele disse que depois a verdade veio à tona, depois de um tempo, sabe? Não foi imediatamente, não. Ele passou uns anos, sabe, assim, bem afastado. E depois ele retornou, né? Porque a verdade tinha sido esclarecida, né? Mas como as acusações estavam vindo já de pessoas que não gostavam dele, então ele viu que não adiantava se defender. Agora, se fosse um padre, né, da marcha, né, dos revoltados, então iria montar um escarcéu, né? Claro, iria montar um escarcéu e seria aquela confusão, né? Talvez fosse pegar mal até para a diocese, né? Por causa da confusão que ia ter dado, né? Os padres brigando, imagina, coisa feia, né? Os padres brigando.
e tal. Então, assim, tem coisas que as pessoas, né, pensam ser vontade de Deus, mas que não é, né? Na internet aí, muita gente fica fazendo cavalo de Troia, né, montando guerra, montando briga uns contra os outros, né? E pensando, é a vontade de Deus, eu estou defendendo a vontade de Deus. Mas, assim, não é isso, né? Não é isso, essas brigas aí do Centro Dom Bosco com aquele outro lá do canal do YouTube, esqueci o nome dele, Rafael, né? Então, assim, meu Deus do céu, né? E as pessoas pensam que estão defendendo a vontade de Deus, que estão na vontade de Deus. Ah, porque eu estou defendendo Deus, né? Eu estou lutando contra Deus, estou sendo um cruzado, né? Aqui é para as cruzadas, lutar a favor de Deus, né? E os caras se sentem isso, né? Na internet lá, só metendo o dedo, né? Nos tecladinhos aí, e achando que estão, né, arrasando, defendendo Deus, né? Nas cruzadas aí da internet. Meu Deus do céu. Não é dessa forma, tá? Então, a gente tem que entender de verdade o coração de Deus, né? E isso é o que as pessoas não estão buscando, né? Conhecer de verdade o que tem no coração de Deus, a vontade do coração de Deus. Só que as pessoas não buscam uma vida interior verdadeira, uma vida, né, verdadeira com Deus, não buscam isso. Né? Então elas ficam tudo perdidas mesmo, né? A vontade humana engole elas bonitinho. Né? Porque elas não têm luz, não recebem a luz necessária de Deus para entender. Então, elas, com a cabeça humana delas, vão fazendo as coisas. E a cabeça humana é igual você não ter cabeça, o que Jesus fala no livro do céu. Né? Os sem cabeça, as pessoas, né? Meu Deus, é uma deformidade horrenda. Então, né, você andar à mercê da sua vontade humana, você fica sem cabeça. Você faz coisa doida, você faz coisa absurda. É o que acontece. Você faz o que não era para fazer. E já era, e você nem percebe. Né? Nem percebe. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? Como a Aline falou lá no exemplo, esses padres ficam incitando o povo a fazer revolução social, né? Isso não é certo. Deus não espera isso, não. Os padres não são revolucionários sociais. Não, isso não existe. Né? Então, tem que prestar atenção mesmo. Né? E, assim, o que a gente vê também é os padres envolvidos muito com as coisas da terra, sabe? Muito com a cabeça nas coisas da terra, né? Pensando demais nisso, preocupado demais com isso. E não é o caminho, né? Então, assim, é um trecho simplesinho, esse de Andrea, né? Ou Andrea. Agora, o próximo, a caridade ao próximo, roga-lhe que a leve ao céu. Esta manhã, meu adorável Jesus me transportou para fora de mim mesmo e me fazia ver os muitos males que se cometem contra a caridade do próximo. Quanta pena davam ao pacientíssimo Jesus. Parecia que os recebia ele mesmo. Então, toda aflita me disse: Minha filha, quem faz mal ao próximo se faz mal a mim mesmo. E matando ao próximo, mata sua alma. E assim como a caridade predispõe a alma a todas as virtudes, assim não ter a caridade predispõe a alma a cometer toda sorte de vícios. Então, isso aqui está como em cascata de graus, né? Então, porque tem gente que faz o mal ao próximo, mas é um mal velado, né? É um mal, assim, não tão grande.
Mas aí você vê que os vícios acompanham essa falta de amor. Os vícios acompanham o desamor. Então, a proporção do desamor que é o que um, né, tem para com o outro é a proporção de vícios que tem no seu próprio interior, tá? Então, isso é muito sério. E isso é muito, assim, fácil de perceber nas pessoas. Pode ver que é batata. É uma pessoa que, por exemplo, o marido que não trata bem a mulher, xinga a mulher, né? Bota a mulher para fora da rua, de casa, para a porta da rua, bate na mulher, né? Tranca a porta da casa, deixa a mulher dormir, né, na rua, literalmente dormir na rua. Né? Um marido nesse nível aí, que não tem a mínima caridade com a sua esposa. Imagina essa situação. Então, assim, imagina o tanto de vício que esse cara tem, né? O tanto de vício. O tanto que ele deve beber, o tanto que ele deve ver pornografia, ou o tanto que ele deve trair, o tanto que ele deve ficar olhando outras mulheres, o tanto de tempo que ele gasta na TV, vendo futebol, né? Imagina assim a desordem da vida dessa pessoa. Não dá para imaginar um cara que trata a mulher assim, nesse nível, né? Tendo a vida toda certinha, bonitinha, né? Um cara que trabalha e chega lá no horário certo, faz tudo bem lá no trabalho, né? E depois, né, vai para casa e não fuma e não bebe e não trai, né? E não tem vícios assim, né? Malucos. Então, não dá para imaginar uma coisa dessa, assim. Não dá. Certo? Então, a caridade com o próximo, ela vai determinar, ela é um parâmetro, assim, exterior que determina claramente o tanto de egoísmo que reside ali naquele coração. E o egoísmo vai puxar os vícios, né? Vai puxar os vícios. Porque a pessoa vai ter sempre, cada vez mais, essa tendência de querer as coisas para ela, de querer o prazer, de querer o descanso, de querer o dinheiro para ela, entre outras coisas. Então, é muito fácil de ver isso aqui, né? Porque o que se dá em direção ao outro, né, é assim, é o ponto, né, de desprendimento de si mesmo. É o ponto de desprendimento de si mesmo, tá? Então, eu lembro que quando eu trabalhava, né, também a, a minha chefe, né, ela às vezes se julgava muito boa, porque ela ajudava alguma, não sei, tinha alguma causa que ela ajudava e tal, aí ela se achava muito boa porque estava ajudando, mas tinha um porém, né, porque ela sempre ajudava quando tinha sobrando, né, quando tinha alguma coisa sobrando do dinheiro dela, ou tinha um material sobrando lá na clínica, aí ela doava, né? Ela doava, porque estava sobrando, entendeu? Não foi algo que ela tirou do dela, né? Do dinheiro dela ali, do conforto dela e deu para alguém. Era porque estava sobrando, entendeu? Só que ela se achava muito boa porque ela fazia isso, que estava sobrando e ela dava para alguém, porque sei lá, o dinheiro não ia fazer falta ali, né? E ela ia lá e ajudava um projeto tal que ia divulgar a clínica dela, tá? Então sempre tinha um interesse por trás, assim, né? Ela sempre fazia questão de ajudar para que divulgassem a clínica dela, para que mostrassem que ela era, né, muito boa e que a clínica dela, né, tinha uma boa causa social, assim, apoiava as causas, né? E aí
era sempre nesse sentido, né, que ela ajudava. Aconteceu de uma vez uma mulherzinha, pobrezinha, ela chegou lá com a criança, que ela estava esperando um advogado que ficava no mesmo andar da clínica, né? Só que esse advogado não tinha chegado ainda. E ela com o bebezinho no colo, muito pobrezinha a mulher, nossa. E aí ela pediu, né, pra enfermeira um lugarzinho para poder trocar o neném. Aí a enfermeira foi e mostrou o trocador que tinha, né, lá. E aí ela foi lá, trocou o nenenzinho, tudo mais, né? Enfim, era uma mulher muito pobrezinha mesmo, né? Meio, meio sem noção também, em certas coisas, sabe? Não era. Não vou dizer assim que ela era uma mulher também virtuosa, não, né? Meio maluquinha assim do juízo. Mas, enfim, um ser humano, né? E aí, quando a minha chefe chegou, ela chegou, a mulher ainda estava por lá. Gente, mas ela pegou um álcool e borrifou a clínica inteira por causa dessa mulher. Sabe, assim, foi uma atitude tão desumana aquilo ali que ela fez, né? Como se a mulher fosse um vírus, né? Só porque era pobre, como se a mulher fosse um vírus e borrifou álcool, né? Onde a mulher tinha passado, ela saiu borrifando, assim, jogando álcool e não sei o que, né? E não queria, né? Tipo assim, não concordou que a enfermeira tivesse deixado ela trocar o neném. Ela estava precisando, né? A mulher estava precisando trocar o neném. E aí depois ficou reclamando, que agora ficou com fedor aqui, que dentro ficou fedendo e não sei o que, tal. Mas enfim, né? O que custava? Era uma necessidade, né? O neném ia ficar lá com cocô impregnado, né? Não. E é algo assim que dá para resolver. Abre a janela um pouco, entendeu? Aí coloca um cheirinho no ambiente e resolve, sabe? Mas não, ela ficou muito, né? Assim, insatisfeita pelo que a enfermeira tinha feito. Aí depois a enfermeira comentou assim comigo, disse, olha, ela tá achando que fez muita caridade, né? Porque tá doando tal coisa. Foi bem na época que ela tava fazendo uma doação. Eu nem lembro mais o que era. Aí a enfermeira disse, mas a caridade que Deus esperava dela era ela acolher essa mulher. Né? A enfermeira falou aquilo ali, eu fiquei impressionada, né? Eu disse, nossa, é verdade. Falei, é verdade. A caridade que Deus esperava dela era acolher a mulherzinha mesmo, né? E aí você vê, assim, como que a pessoa é presa em si mesma, é egoísta. É egoísta. Então, aquilo que vai além, né? Que vai além da própria segurança dela, do próprio conforto dela, do que ela acha que é bom, né? Do que ela acha que é conveniente, aquilo que vai além da conveniência dela, ela não quer dar. Não quer. Ela só dá até o ponto que é conveniente. O que não é conveniente, ela não dá. É desse jeito que acontece, né? Então, porque a pessoa é egoísta. Aí os vícios da pessoa vai acompanhar ela no egoísmo dela, né? Vai ter vício de ter dinheiro, vai ter vício de
de ter namorado, de estar trocando de namorado sempre, vai ter vício de comprar coisa cara, vai ter vício de beber muito, vai ter vício de ir para um monte de festa, de querer só gastar as coisas consigo mesmo, né? De nunca querer dar nada para ninguém, ou quando dá, sempre espera algum retorno, né? Ou dá porque tá sobrando, porque não vai tirar de mim, entendeu? Então é assim. Depois disso, nos retiramos. E como há vários dias sofri uma dor intensa nas costelas, me sentia por isso sem forças. E o bendito Jesus, comparecendo, me disse-me: Amada minha, tu queres vir, não queres? E eu: Queiro o céu, meu Senhor, que esta dor fosse causa para vir a ti. Como lhe estaria agradecida, como me seria querido e tê-lo-ia por um de meus mais fiéis amigos. Mas creio que queres me tentar como as outras vezes, e excitar-me com teus convites, e ficando desiludida, virás a tornar mais cruel e dilacerante o meu martírio. Mas tem compaixão de mim, e não me deixe muito mais tempo sobre a terra. Absorve em ti este mísero verme que tem razão, porque de ti mesmo saiu. O amável Jesus, enternecendo-me todo ao ouvir-me, disse-me: Pobre filha, não temas, porque é certo que virá o teu dia, no qual ficarás absorvida em mim. No entanto, deves saber que as tuas contínuas violências de vir a mim, especialmente depois dos meus convites, te servem muito e te fazem viver na atmosfera do ar, sem a sombra de nenhum peso terreno, tanto que tu és como aquelas flores, que nem sequer têm a raiz na terra, e vivendo assim suspensa no ar, vens recriar o céu e a terra, e tu, olhando para o céu, somente nele te recrias e te nutres de tudo o que é celestial, e vendo a terra tens compaixão dela, e a ajudas por quanto podes por parte tua. Mas em comparação com o cheiro do céu advertes imediatamente a peste que exala da terra e a aborreces. Meu Deus, é verdade. Poderias te colocar em uma posição para mim e para o céu mais querido, e para ti e para o mundo mais proveitoso? Está suspenso entre o céu e a terra? Porque deseja o céu, mas ao mesmo tempo olha para a terra e roga pela terra, né? E dá para Deus satisfação de desprezar as coisas da terra, né? Porque não vê atrativo nas coisas do mundo mais, não vê atrativo em viver para você mesmo, não vê atrativo, né? O atrativo é o céu mesmo, estar com Deus. O atrativo é o céu, de estar com Deus, né? Jesus amado, como a gente sente saudade de Jesus, né? Como a gente é inconformado, assim, a gente queria estar com Jesus, vendo Jesus mesmo, como a Luísa via, né? A gente fica assim, insatisfeito, né? Queria, né, ter essa presença de Deus mais viva ainda, né? Então a gente fica suspenso entre o céu e a terra, desejando o céu, né? Querendo o céu, querendo ir pro céu logo, meu Deus do céu, né? Jesus amado. Que a gente tá no exílio, né? Então, assim, a vida terrena nos aborrece, né? Nos causa aborrecimento, né? A gente queria estar no céu. Que, que verdade, né? Que verdade. Então, aí diz assim: Enquanto dizia isto, vi uma multidão de anjos ao redor de nosso Senhor que diziam: Senhor e nosso Deus, não vos façais mais importunar, contemplá-la, nós com ânsias a esperamos. Tá. Feridos por sua voz, viemos aqui para ouvi-la e estamos ansiosos por levá-la conosco. E tu, ó
escolhida. Vem alegrar-nos na nossa celeste morada. O bendito Jesus, movido, parecia que queria condescender e desapareceu. E encontrando-me em mim mesma, me senti aumentando a dor, tanto que delirava continuamente, mas não me entendia a mim mesma pelo contentamento. Então é isso aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat.